Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e dou aqui sequência a essa série de entrevistas durante a quarentena, durante a pandemia de coronavírus. Eu que estou trabalhando em home office, fiquei 4 meses de quarentena em São Paulo, consegui alguns dias agora para vir aqui para o Rio de Janeiro e recebo um convidado especialíssimo, colunista atualmente da Cruzoé, como eu, o ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, recentemente ministro da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado por essa entrevista. É isso, um prazer estar aqui, Felipe, poder falar, né, com o Antagonista, um veículo que gosto muito das matérias, da repercussão, e um veículo que apoia as boas causas, né, tem sido bastante crítico das coisas erradas, acho isso muito importante, então é um prazer estar aqui presente. Certo. Ministro, a gente já tinha marcado essa entrevista antes de acontecer essa novidade de que o exame do presidente da República, Jair Bolsonaro, deu positivo para a Covid-19. O senhor, até onde eu vi, se limitou a desejar melhoras, desejar a pronta recuperação do presidente, é o que todos nós desejamos, independentemente de qualquer divergência em relação às atitudes ou decisões dele. Agora, o ministro Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que foi ministro enquanto o senhor era ministro da Justiça e Segurança Pública, ele disse que o Jair Bolsonaro é um ser político por natureza, que acredita que ele vai estar muito presente nas redes sociais e dizer que passou com tranquilidade pela doença, também como o senhor desejou a recuperação pronta. Agora, o ponto que eu queria chamar a atenção é que o Mandetta disse que espera que o Bolsonaro reflita em todas as pessoas que não têm todo o acesso a ressonância magnética no primeiro dia, médico privado, reserva de leito de CTI. Falou que a taxa de ocupação de CTI em Brasília parece que se aproxima perigosamente da lotação, enfim, que faça as reflexões necessárias para que a gente possa prevenir outros casos. Essa foi a posição do Mandetta. O senhor criticou já, em vários momentos, a postura negacionista do presidente Bolsonaro em relação à pandemia. O senhor considera que essa seria uma oportunidade para rever certas posições? Veja, quando estava no governo, o ministro Mandetta tinha essa posição, defendendo o que estava defendendo no mundo inteiro, o distanciamento social. É claro que a gente sabe que o distanciamento social é difícil, tem impacto na renda, na paciência das pessoas. Né? A gente sabe que as pessoas estão um pouco sem paciência em relação a esse tema. Mas ele defendia essas posições, que eram as posições corretas, e o governo, no começo de março, até a minha impressão é que o presidente também estava nessa linha. De repente, houve uma mudança completa do presidente, começou a ser contra totalmente o distanciamento social, embarcou naquela história da rotina, e o governo, os caras não ficaram. Uma pasta, aí que vocês metem na pasta da saúde. Mas é um tema tão relevante no país que fica muito difícil você não se posicionar de alguma maneira. Então, timidamente, até publicamente, eu falei alguma coisa, olha, do isolamento, né, que é importante cuidarem, que a gente fica em casa, ciente, porém, dessas dificuldades. Né? É inegável que essas medidas têm que ser acompanhadas com um apoio financeiro. Depois que o Mandetta saiu, eu acabei saindo em seguida por outros motivos, mas nunca escondi também a minha insatisfação com essa postura do presidente. Eu fiquei mais à vontade e fiz algumas críticas. Não é a minha área, eu acho que tem toda uma zona de incerteza que envolve essa doença, mas, na minha opinião, você tem que adotar a postura mais prudente. Agora, nesse presente momento em que ele foi diagnosticado o presidente, eu acho que da minha parte eu prefiro só dizer, olha, espero melhoras, né? Espero melhoras, não misturar com os problemas, né, que o governo federal vem gerando em relação a esse tema. Certamente, se, né, essa situação gerar uma mudança da política do governo federal em relação ao tema, mas melhor isso ser alterado, independentemente dele ser afetado pela doença. Acima de tudo, quero que ele estimule melhoras, espero que não tenha sintomas e possa passar por essa fase com tranquilidade. E a questão da política do governo em relação à pandemia tem que mudar
independentemente se isso leva a uma mudança de percepção ou não, porque, com todo respeito, né, falta coordenação do governo federal em relação à pandemia. O ministro Manuel estava lá, ele dava uma coerência, dava uma voz. Né? Ele dizia às pessoas, façam isso, façam aquilo, a gente está fazendo assim, sabe? Tinha problemas no combate à pandemia, como tem em todos os países. Mas pelo menos as pessoas se sentiam mais tranquilas. Tanto assim que o prestígio dele é extremamente. Então, assim, a liderança é o governo federal. E essa liderança até hoje nos falta. Agora, independentemente disso, espero que o presidente melhore, passe com tranquilidade por isso. Né? Afinal de contas, aí entra a questão da solidariedade humana que acima de qualquer outra questão. Certo, ministro. Só para concluir esse tema, o senhor tem alguma posição a respeito da cloroquina, da hidroxicloroquina? É uma questão médico-científica que o senhor deixa para os especialistas? Porque o presidente voltou a fazer propaganda do medicamento. Há vários estudos no mundo que ainda não são conclusivos a respeito e ele defende que seja usado no começo, depois da fase da infecção, né? Ainda não no estado grave. O senhor tem alguma posição a respeito disso? A minha posição é que esse é assunto dos médicos, dos cientistas. Então, se recomendarem o remédio X ou o remédio Y, né, tem que ser adotado esse tratamento. Claro que a ciência é sempre falha e ela vive se desmentindo. Né? Seja aqueles exemplos mais simplórios da técnica, que gira o sol e não o contrário. O remédio. Então, se descobre um remédio comprovado cientificamente, mais adiante se descobre um outro. O problema dessa pandemia, que o vírus é muito novo, é que ainda não foi feito, não existe um remédio comprovadamente eficaz. Nesse cenário, é evidente que é inapropriado não fazer recomendações desse remédio, ou se for fazer recomendações desse remédio, tem que ser o médico responsável pelo tratamento, né? Um cientista, o que não me consta que é o caso. Certo. Ministro, aliás, eu acho até um pouco curioso chamá-lo de ministro, porque isso é um padrão, né? Chamar quem já foi ministro um dia de não tem ministro. Necessidade não, viu? Só tem o pessoal que me chama assim, ex-ministro e ex-juiz. Eu me sinto vivendo no passado, né? Exatamente. Pois é. Eu queria abordar aqui o período que o senhor esteve no governo, seguindo alguma ordem cronológica em relação aos momentos de ruído entre o senhor e o presidente da República, que foram os momentos que o senhor mesmo, depois de sair do governo, apontou com clareza tudo aquilo que foi gerando um desgaste até a gota d'água daquilo que o senhor considera uma interferência do presidente na Polícia Federal. Queria só lembrar aqui para o nosso público alguns momentos importantes na ordem, que ali na virada de outubro para novembro de 2018, depois das eleições, veio a notícia de que o senhor aceitou o convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Só depois, em dezembro de 2018, veio à tona a lista do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que havia ali mostrado movimentações bancárias atípicas de assessores de 27 deputados estaduais do Rio de Janeiro, entre eles o Fabrício Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro, o filho 01, como eles chamam, o primogênito, do presidente eleito, então, né, na ocasião, Jair Bolsonaro. E aí, em maio de 2019, é que houve aquela tramitação a respeito da transferência do COAF, esse mesmo órgão que havia identificado as movimentações bancárias atípicas, para o Ministério da Economia na ocasião. Depois, ali em dezembro, foi votada a transferência para o Banco Central. Mas o senhor defendia que o COAF ficasse em suas mãos, quer dizer, na pasta que o senhor comandava do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por que isso, em primeiro lugar? Veja, quando eu aceitei o cargo, foi colocado, na verdade, o presidente, o ministro a possibilidade do COAF Ministério da Justiça. Não foi um pedido meu, eu não pensava assim, mas me foi ofertado e eu acabei entendendo, não. Então vem e nós reestruturamos, fortalecemos o COAF,
que junto aos 40 servidores, nós conseguimos ampliar com todas as dificuldades que envolvem a administração pública num cenário de restrição fiscal, nós conseguimos aumentar para 70. E então, nós tínhamos que requisitar servidores de outros órgãos, tínhamos que convencer esses outros órgãos a cederem esses servidores, não é tão simples assim. Né? Diz lá que tem o Ministério da Justiça tem um poder de requisição, esse tipo de situação. Entendi que ele devia ficar no Ministério da Justiça, mas a medida provisória não foi aprovada, né, nesse aspecto no Congresso. O Ministério da Justiça trabalhou muito para que fosse aprovada, foi uma votação que nós perdemos, acho que por 18 votos, uma margem pequena, e, enfim, foi para a economia e foi depois para o Banco Central. O que foi um sucessivo desgaste da relação com o presidente. Isso envolveu vários fatores, a questão do COAF, a questão do... Já começou no passado, troca de superintendente no Rio de Janeiro, aí depois veio aquela questão do projeto anticrime. Então, as coisas foram se acumulando, né? E eu fiquei um pouco na dúvida, por que o presidente me chamou, né, afinal de contas, para não dar apoio, não. O que mudou, né? O que aconteceu? Enfim, mas são questões que têm que ser levadas a ele. Eu sempre coloquei de uma maneira muito transparente sobre o meu trabalho. Teve também aquele episódio que foi em janeiro desse ano de separar absolutamente gratuito. Então, a minha percepção, embora eu tenha saído de exoneração por conta da interferência na Polícia Federal, a minha impressão é que, no fundo, o presidente já não queria mais a Justiça e Segurança Pública. Ele não estava satisfeito com a minha permanência nessa posição. Então, no fim, foi sair. Ele necessariamente tem alguma... Certo. Ministro, eu preciso avisar que está dando alguns cortes aqui de conexão. Eu não sei se tem alguma outra janela aberta aí para a gente tentar melhorar. Se o público que estiver assistindo na íntegra dessa maneira estiver vendo esses cortes, eu peço aqui escusas, como diz o próprio ex-ministro Sérgio Moro, mas a gente vai tentar ajustar, senão a gente interrompe e volta de onde parou sem problema nenhum. Poxa, eu não vi corte aqui, mas, enfim, espero que... Vamos tentar continuar. Qualquer coisa eu interrompo e refaço aqui essa conferência. Peço escusas aí. Exatamente. Mas são esses mistérios da internet. Mas, ministro, eu vi até o senhor falando na TV outro dia a respeito de um certo, não sei se arrependimento é a palavra correta, mas ali em relação à transferência do COAF para o Ministério da Economia, quando a tramitação chegou ao Senado, depois da aprovação na Câmara, havia o risco de qualquer mudança fazer com que o texto caducasse, pois voltaria para a Câmara e ele tem um prazo ali de tramitação. E o senhor aparentemente foi convencido, me corrija se eu estiver errado, de conceder aquilo que o senhor não queria, de que houvesse a aprovação no Senado para evitar o risco de que o texto caducasse. No entanto, eu, nas análises que eu fiz mesmo, eu considero que talvez possa ter havido até uma exploração desse risco para uma vontade que já existia se concretizar, que era a da transferência. Inclusive, o deputado Júnior Bozella, do PSL, que houve uma rixa ali dentro do partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito, e ele passou a ter muitas críticas ao bolsonarismo de um modo geral. Esse deputado ele contou aqui numa entrevista para mim que numa reunião de partido, reunião na qual o senhor não estava presente, o Jair Bolsonaro disse com todas as letras que havia feito um acordo com políticos do Centrão para a transferência do COAF para o Ministério da Economia. Quer dizer, o senhor se sentiu de alguma maneira ali levado por motivos talvez obscuros a endossar aquilo? Foi um primeiro momento de desconforto? Veja, eu havia trabalhado, o Ministério da Justiça tinha trabalhado com muito afinco
para a manutenção do COAF no Ministério da Justiça. E na votação, nós acabamos perdendo ali por pouco. E já estava na última semana de validade da medida provisória. Ia para o Senado. No Senado, a minha percepção é que nós teríamos maioria para reverter essa mudança. Mas me foi pedido do Planalto que nós não interferíssemos. E o que eu pensei também, olha, vai que o Senado muda, vai para a Câmara, e a Câmara, ela não tem o tempo ali de deliberar e cai toda a medida provisória. Aí iam colocar a responsabilidade por caducar toda aquela reestruturação administrativa no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu achei que não valia a pena correr esse risco. Mas, de fato, né, o que se verifica é que não houve ali uma total transparência dessa questão, porque o próprio Planalto, se tivesse investido um pouco mais na Câmara, na votação, né, e o que a gente teve a percepção é que o Ministério da Justiça ficou sozinho nessa briga, teriam conseguido manter o COAF no Ministério da Justiça. Então, se houve um acordo ou não, eu de fato não sei, né, com o presidente da República, mas me foi levado a uma situação que eu achei que não poderia correr o risco de ficar como responsável por uma... Imagina se cai aquela medida provisória, e aí voltaria ao status quo dos tantos ministérios lá pré-novo governo. Então, o risco seria muito grande e certamente iam me responsabilizar. Porque no caso do COAF... E haviam dito que iam manter a mesma estrutura, né, na economia e depois quando foi para o Banco Central. O ponto que eu ia destacar é justamente essa falta de movimentação do Planalto pela aprovação ainda na Câmara dos Deputados, que evitasse esse risco no Senado de que qualquer alteração fizesse o texto caducar. Muito bem, aí passou esse episódio, depois ele voltou lá no final do ano com a transferência para o Banco Central, mas houve ali essa perda do COAF em relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em agosto de 2019, o senhor já fez aí um rápido resumo, mas eu estou indo aqui por etapas, houve a primeira tentativa ali do presidente Jair Bolsonaro de trocar a chefia da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Depois que tudo isso veio à tona e a imprensa se ocupou em refazer toda a cronologia dos fatos e apurar também as investigações que corriam em paralelo, ficou claro que essa primeira tentativa foi 2 semanas depois que um juiz eleitoral determinou o envio justamente para a PF do Rio de Janeiro, em 2 de agosto isso, de um inquérito eleitoral, que ainda corre até hoje, contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Naquela ocasião, o juiz determinou que a PF realizasse diligências contra Flávio Bolsonaro como a tomada do seu depoimento. O Jair Bolsonaro, no dia 15 de agosto, 2 semanas depois dessa decisão, ele deu declarações públicas de que havia determinado a troca do superintendente da PF do Rio, que era o Ricardo Saad, e ele alegou gestão e produtividade. Eu não sei, é claro, o quanto o senhor está disposto a falar aqui a respeito disso, porque tudo isso está dentro do âmbito do inquérito aberto pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre essa interferência. Mas esse foi o primeiro ruído que veio à tona a respeito disso. E essa alegação do presidente, de acordo com também as declarações, as investigações, também não fazia muito sentido na época. Então, como é que foi esse período ali de agosto de 2019 e que o senhor, pelo que o senhor mesmo disse à PF no seu depoimento dentro do inquérito, resistiu, assim como Maurício Valeixo, então diretor-geral da PF, houve, parece, uma ameaça de demissão e acabou demovendo o presidente naquele momento de trocar, para que depois até houve a troca, mas com a decisão interna da Polícia Federal. Como é que foi esse momento? Olha, eu prefiro deixar essas coisas para o inquérito, já que você colocou dessa forma. Mas, assim, foi uma situação inusitada. O que acontecia? Eu era ministro da Justiça. Volta e meia chegava alguém lá para mim de algum estado, né? Alguns estados isso aconteceu. Olha, o secretário de Segurança, o governador, foi lá mudou toda a delegacia de combate à corrupção, tirou todo mundo e colocou outros delegados. E aí queriam que eu, como ministro da Justiça, me pronunciasse.
O que eu achava? Olha, na autonomia federativa eu tenho dificuldade. Até porque sempre se apresentavam lá outras razões, então você não sabia direito, né, o que estava acontecendo, mas principalmente era a questão da autonomia federativa. Eu não podia ficar censurando, a meu ver, aí, o governo dos estados, mas eu via aquela situação e eu pensava assim, não, isso aí é intolerável, né? Isso aí é uma coisa antirrepublicana, contra o Estado de Direito. Você trocar o delegado porque está insatisfeito com o trabalho dele por uma questão objetiva, perfeito, mas porque está fazendo o trabalho dele, não. E aí veio essas situações no Rio de Janeiro e geravam um grande incômodo, porque por que eu vou trocar o superintendente que está fazendo um bom trabalho? Na verdade, a gestão do Saad estava sendo muito elogiada pelo ganho de produtividade e teve, no primeiro semestre de 2019, várias operações relevantes policiais ali no âmbito do Rio de Janeiro. Mas eu tinha falado com o Saad na época e o Saad tinha manifestado o desejo de sair da superintendência por questões pessoais. Então, nós acabamos, vamos dizer assim, diante do pedido do presidente, apenas acelerando a substituição dele. E o presidente depois veio com essa declaração pública, né? Eu não sei exatamente, assim, acho que o presidente às vezes falta alguma compreensão melhor de limites institucionais, porque uma declaração dessa nunca é positiva, né? Tem que tratar ali a Polícia Federal com neutralidade, uma interferência direta do presidente para trocar um superintendente é uma coisa assim que fala depois contra o próprio presidente, o Instituto da Presidência, ficar se preocupando com esse tipo de questão. E isso gerou uma crise interna. Depois o presidente ainda quis indicar, inclusive publicamente, um nome para ocupar, e já havia sido definido uma outra pessoa, que tinha sido comunicado ao presidente, inclusive, o nome, né? Então, aquela situação gerou um grande mal-estar, mas nós conseguimos contornar e fizemos a substituição, mas por um nome indicado pela própria diretoria da Polícia Federal. Deixar claro aqui, né, por exemplo, eu não indiquei nenhum superintendente, eu indiquei na Polícia Federal o diretor-geral, né, e, eventualmente, dava alguma orientação, assim, olha, precisamos aí um foco na corrupção, precisamos recompor as equipes da Lava Jato, que tinham sido esvaziadas no governo anterior. Precisamos focar em crime organizado também, precisamos montar uma equipe para investigar esse grupo, aquele grupo, tal, etc. Mas numa linha assim mais geral, nunca é uma coisa de você interferir em investigação ou ficar nominando superintendentes, porque senão você desautoriza o próprio diretor-geral, enfraquece o diretor-geral. Enfim, foi uma situação muito, muito ruim, né? Mas acabou sendo contornada, mas foi ali que começou tudo. Agora, eu preferia falar mais do futuro do que do passado, viu? Porque essas questões estão lá no inquérito, vai ter que ser, as instituições vão ter que... Eu falei tudo que eu tinha, né, para falar. Tem coisas que eventualmente se tem para falar também, mas não se pode provar, então melhor não se pode falar. E vão ter que ser analisadas pelas instituições. O que eu falei que eu podia provar está lá, né? Aí tem mensagem, tem vídeo, tem depoimento, tem toda uma cronologia dos fatos, tem as próprias declarações públicas do presidente. É só querer ver, né? Ver e ouvir. Aí depende se as pessoas querem ver e ouvir. Esse já é um outro detalhe. Mas são situações que, a meu ver, já estão entregues nas mãos das instituições. Eu só complemento aqui, já que o senhor não vai entrar em tantos detalhes, que o Alexandre Saraiva, que é uma terceira pessoa, né? Tem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem o Alexandre Ramagem, que era aquele que o Bolsonaro queria colocar como diretor-geral da PF, e tem o Alexandre Saraiva, que é o chefe da PF no Amazonas. Esse era quem ele queria colocar como superintendente da PF no Rio. O senhor, inclusive, em depoimento, confirmou que essa informação chegou até o senhor, mas agora, recentemente, foi revelado pelo próprio Alexandre Saraiva, em depoimento também, que o Alexandre Ramagem, que o Bolsonaro queria colocar como diretor-geral da PF, havia sondado o Saraiva sobre essa hipótese de ele assumir a superintendência da PF no Rio. E é claro que... Veja, o Saraiva, até conheci ele como superintendente, e eu tenho ele até como um bom policial, né? Até no meu depoimento eu destaquei.
Agora, a questão não é o nome, né? Mas por que se troca? Por que eu tenho que substituir o superintendente Saad? Por quê? Procedimento. Por que eu tenho que substituir o diretor-geral da Polícia Federal? Quais são as razões? Por que eu tenho que trocar? Por que tem que ser trocado o presidente do COAF? Então, são questões que, sinceramente, as respostas não são muito positivas, não são muito republicanas. Então, não são aceitáveis essas trocas se não tiver critérios bastante objetivos. Então, por exemplo, Maurício Valeixo cometeu alguma ilegalidade, fez algum burrado, cometeu um ato ilícito, sem problema trocar. Ao contrário do que se possa pensar, não tem nenhum relacionamento pessoal próximo ao diretor-geral. Foi a pessoa que eu escolhi, que tinha um histórico dentro da instituição, já tinha sido diretor, não geral, mas da instituição, tinha trabalhado na Lava Jato, tinha mostrado o seu valor em alguns episódios difíceis, como foi, por exemplo, na época da prisão do Lula, né? Ele conduziu bem, sem que aquilo resultasse num incidente violento em São Paulo. Depois teve aquele outro episódio, né, que também tentaram soltar o Lula ilegalmente aqui no domingo, e ele acabou, né, se destacando e informando que havia uma situação de aparente ilegalidade. Então, tinha provado o seu valor, tinha sido adido em Washington, tinha todas as qualificações, era antigo na carreira. Tem esses detalhes também, né? Porque se você coloca alguém muito novo na carreira, às vezes você gera um mal-estar dentro não é a mesma hierarquia como existe nas Forças Armadas, mas também você tem que tomar cuidado com alguns grandes saltos, né, no âmbito da Polícia Federal. É como pegar um general de uma estrela e nomear o comandante-geral das Forças Armadas, né, do Exército. Então, tem coisas que você não pode fazer. Mas tudo isso dizia respeito, não é uma questão pessoal, é uma questão institucional. E as instituições têm que ser preservadas. A gente tem a democracia, a gente tem a vontade do povo, perfeito, mas nós temos um quadro institucional que, se nós não respeitarmos, nós não temos Estado de Direito. E aí, concomitantemente, também não tem democracia. Que, aliás, são temas dos seus 2 primeiros artigos na Cruzoé, preservação das instituições, as reformas, a importância disso tudo também vale a pena ver lá. Agora, já que o senhor falou de falar de futuro, tem algumas decisões passadas que ainda geram uma série de desdobramentos, uma série de consequências e que podem até eventualmente ser alteradas. Então, aqui, seguindo na cronologia, a gente fala dessas decisões que têm tudo a ver com o futuro do combate à corrupção no Brasil. Ali, em outubro de 2019, começou o julgamento no STF da questão da prisão após condenação em segunda instância. E o STF acabou, num placar muito apertado, ali de 6-5, derrubar a prisão após condenação em segunda instância em novembro. Ali em outubro, o presidente Jair Bolsonaro, a conta oficial de Twitter do presidente Jair Bolsonaro, apresentou ali uma postagem com uma defesa da prisão após condenação em segunda instância e o presidente mandou que aquilo fosse apagado. E aí o Carlos Bolsonaro, o filho 02 dele, acabou assumindo a responsabilidade pelo tweet, sem a autorização do presidente, como ele colocou: me desculpem a todos, a intenção jamais foi atacar ninguém, apenas expor o que acontece na Casa Legislativa. Então, o Bolsonaro foi criticado por essa fraquejada, já que ele foi eleito com um discurso de combate à corrupção. E, recentemente, o senhor deu uma tuitada também, cobrando do governo federal um posicionamento. O senhor disse: será que o governo é favorável ou contra a PEC da execução da condenação criminal em segunda instância? Sempre fui e sempre serei a favor. Eu mesmo escrevi este tweet, portanto, não será apagado. Essa foi a sua declaração, que sutilmente ali tem uma ironia, tem uma provocação. O que o senhor acha dessa posição do governo e qual é a importância que o Congresso leve adiante a PEC ou o PL? Havia ainda uma discussão, agora se fala mais ainda na PEC, da prisão em segunda instância. Então, houve essa decisão do Supremo, com todo respeito ao Supremo, que é criticável, né, como instituição, decisões por eles proferidas pelo Supremo, isso não tem nenhum problema. O que a gente não pode fazer é como estavam querendo aí, jogar fogo de artifício em cima do Supremo, né, e ameaçar os ministros, dizer que a vida vai virar um inferno. Isso realmente já desborda do campo da crítica,
né, que vai para um campo da ameaça. Isso não dá para concordar, né? Isso está certo, a repressão a esse tipo de comportamento. Mas a crítica é cabível, assim como o elogio, quando o Supremo profere decisões importantes e acertadas, né? Isso, as pessoas podem divergir de opinião, mas é cabível tanto elogiar como criticar. E uma das decisões muito elogiadas foi do Supremo quando ele mudou a jurisprudência anterior, que dizia que a execução podia se dar a partir da condenação em segunda instância. Foi um julgamento de fevereiro de 2016, relator o ministro Teori Zavascki. Bem, tentaram mudar a jurisprudência, isso não foi feito durante longo tempo. No ano passado houve essa mudança. Eu acho que cabe uma crítica, né, pela própria falta de, como é que se diz, tem que valorizar os precedentes, né? Acho que isso é importante para dar segurança jurídica. Mas, como eu sempre disse respeitosamente ao Supremo, se você tem um processo judicial que é manipulável, que nunca chega ao fim e gera impunidade, tem alguma coisa de errado, que não é para ser assim. Mas mudaram e, louvadamente, no Congresso já havia algumas iniciativas para se mudar a legislação ou a Constituição sobre execução de segunda instância. O projeto de lei no Senado e a própria PEC. Eu havia apresentado no projeto de lei anticrime uma proposição nesse sentido, mas não foi votado antes da decisão do Supremo. E o Ministério da Justiça foi procurado pelos parlamentares, nós também procuramos o parlamentar, tanto o Senado como a Câmara, né? Houve parlamentares que foram lá conversar com a gente, nós ajudamos a formatar um texto. Daí nós discutimos sobre a questão da estratégia, qual que era melhor, se era mudança da Constituição ou PL. Então, o Ministério da Justiça e eu, particularmente, nós nos envolvemos muito nessa questão específica. A meu ver, é uma questão fundamental. O Planalto preferiu ficar alheio. Não vi nenhuma movimentação do presidente ou da parte lá de assessoria legislativa. Eu acho que esse é um tema fundamental, né? E para resgatar as promessas eleitorais de 2018, claro que a vida transcende muito o combate à corrupção. Nós temos uma pandemia, nós temos esses problemas econômicos graves, mas isso não significa que nós não possamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, é possível, sim, avançar nesse quadro institucional de combate à corrupção, e quem tem o papel de liderança nesse setor é o governo federal, né? Agora nós temos essa PEC, que, segundo o presidente Rodrigo Maia, vai ser votada em agosto. A PEC, a meu ver, é positiva. Há detalhes que são mais discutíveis e preocupantes. Alguns ali querem que só valha a PEC para crimes, fatos que ocorram depois da promulgação, ou processos que só iniciem depois da promulgação. E aí nós temos um passivo enorme, inclusive de processos da Lava Jato, que ficariam de fora. E, na prática, isso significa impunidade. Nós temos até crimes envolvendo desvio de equipamentos da Covid. Veja, aconteceram desvios, investigações, mas há indícios de desvios graves que aconteceram já durante a pandemia de recursos da saúde. E se a PEC só valer para frente, não vai aplicar esses crimes, ou seja, nós estamos aqui anistiando, em certa medida, quem cometeu esses crimes, porque esses processos, na prática, nunca terminam, certo? Então, tem aspectos muito importantes a serem considerados. Espero que o governo federal, o presidente da República, o Planalto, assuma a liderança desse processo. É inconcebível que ele não se posicione. Eu, se estivesse lá, como ministro da Justiça e Segurança Pública, certamente estaria me posicionando no sentido de ter a aprovação da PEC a mais ampla possível, inclusive em relação a fatos pretéritos, crimes pretéritos e processos em andamento, independentes, que é a norma processual geral. Se qualquer oportunidade que você muda a legislação processual, a regra geral se aplica aos processos pendentes. Não tem por que fazer diferente. O preço disso vai ser a impunidade dos crimes pretéritos, né?
Espero que não vá nesse caminho. Agora, quem tem que assumir essa responsabilidade é o governo federal. Certo. E aí, no final de 2019, houve o pacote anticrime proposto pelo senhor, mas que não saiu da maneira que o senhor queria, embora o senhor tenha reconhecido várias vezes certos avanços, principalmente em relação ao combate a facções criminosas, armadas, violentas. Mas no combate à corrupção, houve ali certas restrições, inclusive as restrições às prisões preventivas, à delação premiada e à criação da figura do juiz de garantias. Esses 3 itens, aliás, que eram defendidos pelos petistas, né, adversários do bolsonarismo. Nós falamos até a respeito disso quando eu participei do Roda Viva, eu fiz perguntas nesse sentido, e depois que o senhor saiu do governo, o senhor também deu... É o único ponto que eu queria voltar ao passado, porque são 3 itens importantes para o futuro. Mas o senhor falou, recordo que praticamente implorei ao presidente que vetasse a figura do juiz de garantias, mas não fui atendido. Houve algo mais nessa conversa sua com o Bolsonaro sobre esse item específico? Ou o senhor se referia ao parecer do Ministério da Justiça e Segurança Pública a favor dos vetos? Veja, o projeto de lei anticrime, nós fizemos lá no começo do ano de 2019, queríamos aproveitar aquela lua de mel, né, com o governo, do governo com o Congresso, e, no entanto, foi ao Congresso e acabou sendo tocado a passo muito lento pela Câmara. Acabou sendo votado só em dezembro. E muita coisa positiva foi tirada, como, por exemplo, a execução em segunda instância. Sim. No grupo de trabalho, né, que foi anterior. Ficaram muitas coisas boas que foram aprovadas, por exemplo, a execução do veredito do Tribunal do Júri, que se aplica em crimes de assassinato, já desde a primeira instância, tem um potencial de reduzir a impunidade de crimes de homicídio e feminicídio muito grande. Confisco alargado para criminosos profissionais, proibição de progressão de regime para quem foi condenado e se mantém vinculado à organização criminosa. Então, houve avanços significativos. Agora, o principal problema foi que a Câmara, com todo respeito, inseriu algumas provisões que não se enquadravam no espírito do projeto. Entre eles, restrição à prisão preventiva, algumas medidas relacionadas a acordo de colaboração premiada que, a meu ver, acabam levando a uma imposição de maior sigilo sobre elas. Aquilo que aconteceu, que nós vimos lá em 2017, né, o acordo da Odebrecht, a divulgação do conteúdo dos depoimentos, dos acordos, não poderia acontecer com as alterações legislativas que fizeram. Então, alguns desses acordos de colaboração ficarão aí resguardados de publicidade, salvo se oferecida uma denúncia com base neles, o que diminui a transparência e favorece aqueles que querem esconder os fatos ou as suas responsabilidades, né? Esse acho que é o principal problema das alterações que fizeram. Tem alterações que fizeram lá na colaboração, que já era assim, falar, não pode condenar ninguém se não tiver prova de corroboração. Claro, só pode ser assim. Como é que você vai condenar alguém com base só na palavra do criminoso? Mas isso já era a regra anterior, não é nenhum problema você colocar isso expressamente. Agora, essa questão do sigilo sobre os acordos de colaboração, salvo quando oferecida a denúncia, isso aí já é você manter sob sombras fatos que eventualmente deveriam ser trazidos à luz. Impediria aquelas divulgações que tivemos no caso da Odebrecht. Bem, e o outro ponto era o juiz de garantia. Tem gente que defende o juiz de garantia, não tem problema nenhum, tem argumentos razoáveis e bons. Tá? Só que num país de dimensão continental, da forma como estavam colocando, não tinha condições. Então, de repente, nós íamos ter que ter 2 juízes de cada comarca. Muitas nós não temos nenhum, né? E boa parte nós só temos um. Aí se tinha, quantas comarcas só tem um juiz? O estudo que tinha sido feito pelo CNJ em 2010 dizia que 40% das comarcas do Brasil só tinham um juiz. Decidiram esse projeto de lei, inseriram o juiz de garantia, sem saber se esse percentual era atual ou não. Podia ser maior ou podia ser menor. E aí os arados falaram, mas faz a distância, faz por região. Mas tudo começa a ficar mais complicado. E havia umas provisões também ali no juiz de garantia que eram muito
mal construídas. Então, eu falei para os parlamentares, falei com todo respeito, olha, não é uma questão que eu sou contra em absoluto por princípio, mas é uma questão que, da forma como está sendo feito, para implantar em 30 dias, é inviável. Como eu tinha um projeto de Código de Processo Penal na Câmara, eu dizia, vamos discutir aquilo lá. Ali é o lugar próprio. Ali a gente consegue construir as regras. Mas quiseram empurrar essa medida. Resultado, aprovado. O ministro Toffoli deu uma liminar para suspender por 6 meses. E depois veio o ministro Luiz Fux, suspendeu por prazo indeterminado, porque da forma como foi feito, foi mal feito. Eu coloquei essas questões ao presidente, né? E o presidente não vetou. E nós tínhamos costurado um acordo no Senado para que o veto fosse mantido. Então, também não entendi aí porque da falta desse veto, né? Principalmente, sim, pode concordar com o juiz de garantia ou não, pode-se concordar ou não com restrição à prisão preventiva, pode concordar ou não com falta de publicidade de acordo de colaboração, mas considerando o discurso contra o crime do presidente da República, a posição mais coerente era o veto. Agora, em relação ao acordo de colaboração, tem aquela restrição ao delator contar apenas esquemas criminosos relativos aos fatos originalmente investigados, e não outros esquemas criminosos dos quais tem conhecimento ou dos quais tenha participado. Eu até fiz uma pergunta relativa a isso. Eu me lembro, fez no Roda Viva. Né? No Roda Viva, e o senhor até colocou de uma maneira como quem esperasse que houvesse uma reação na própria interpretação daquilo que ficou decidido. A gente sabe, até por apuração de bastidor, por declarações, o interesse ali dos parlamentares que votaram a favor disso que era justamente restringir aos fatos originalmente investigados. Mas o senhor ainda acredita que pode haver uma outra interpretação e o caso, de repente, subir para um Supremo, para uma decisão final a respeito? Porque, assim, eu considero, e eu dou minha opinião sem problema nenhum, um tanto assintoso que tenha lá alguém que saiba de esquemas criminosos, queira contar para uma autoridade, e a autoridade tenha de tapar o olho, tenha de tapar os ouvidos e fala, não, a lei não permite que o senhor me conte dos crimes dos quais o senhor tem conhecimento. Quer dizer, o senhor vê alguma saída a respeito disso? Não, é uma regra, com todo respeito, à Câmara que inseriu, que é uma regra absurda. Então, a pessoa é denunciada por um roubo a banco. Daí, vamos supor, eu quero fazer um acordo de colaboração e revelar todos os meus cúmplices e quem era meu chefe. Daí, no meio da conversa, teve outros roubos a banco. Não, esse não pode contar. Então, uma coisa assim, com todo respeito, esdrúxula, foi realmente feita, foi inserida essa regra, a meu ver, de uma maneira com não boas intenções. Claro que não estou dizendo de todo o parlamento que votou, mas essa elaboração dessa regra não faz sentido. Mas eu acho plenamente factível que seja interpretada de uma maneira que não prejudique tanto. Por exemplo, no próprio caso da Petrobras, entender, olha, eu estou revelando esse suborno nesse contrato, mas isso envolve um esquema criminoso maior, eu posso falar, desde que esteja inserido em todo o contexto. Mas é claro que essa regra vai gerar depois questionamentos perante as cortes que seriam desnecessários sem a sua existência. Então, essa é uma regra ruim, mas eu acho que contornável por interpretação, que eu espero que a melhor interpretação prevaleça. Mas, de fato, foi colocado ali um instrumento para buscar a invalidação de provas no âmbito dessas colaborações. Por isso que, assim, é incompreensível que isso não tenha sido vetado. Certo. Ministro, o senhor, agora que o senador, atualmente, ex-governador do Estado de São Paulo, José Serra, foi denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro, junto com a sua filha, o senhor, a filha dele, o senhor deu uma tuitada também dizendo o seguinte: não fosse a Lava Jato, não haveria acordo de colaboração da Odebrecht e jamais ficaríamos sabendo de possíveis casos de suborno envolvendo políticos dos mais diferentes partidos. Mas, às vezes, a vinda de documentos de outros países demora. E o senhor compartilhou uma matéria do Jamil Chad, se não me engano, no UOL, mostrando justamente com detalhes toda a demora para que as autoridades suíças liberassem aqueles dados que eram importantes para a investigação e a tentativa da defesa
do senador José Serra, dos seus advogados, de impedir esse compartilhamento. E isso é um processo, de fato, demorado. Eu digo isso também porque sempre que alguém toma uma atitude, uma posição mais independente ou uma crítica ao governo federal, a sua militância sempre tenta associar essa pessoa com rivais políticos. E eu vi até aqui nos comentários do meu vídeo sobre esse tema, a denúncia do José Serra, o cerco à Lava Jato, militantes bolsonaristas dizendo agora que o Sérgio Moro saiu do governo, o José Serra é atingido. Quer dizer, já tentaram emplacar aí essa narrativa. E o senhor estava mostrando justamente a demora do processo de investigação para que tudo seja feito com o devido detalhamento. O que eu posso lhe assegurar é o seguinte: a Lava Jato não protegeu ninguém em Curitiba. Tá? O que aconteceu é que ela foi centrada e depois ela foi até podada de poder se expandir para outros setores, mas ela ficou centrada em subornos em contratos da Petrobras. E aí nós estamos falando de um período em que a Petrobras tinha por dirigentes pessoas nomeadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os seus aliados políticos, PMDB, PP, PTB. Né? Então, o foco ficou nisso aí. Um outro caso foi possível ir um pouco para uma outra área. Eu lembro o ex-deputado André Vargas, que era do PT, que teve um processo envolvendo aí fraudes na Caixa Econômica. Teve filhotes, né, da Lava Jato, que nós fomos, na verdade, praticamente, não vou dizer obrigados, mas houve decisão dos tribunais superiores ou recursais que determinaram a remessa do processo para outros juízos. Então, não estou criticando isso, mas foi um entendimento jurídico lá deles. E aí foi parte do processo para São Paulo, parte do processo lá para o Rio de Janeiro, onde eles tiveram velocidades diferentes. A própria parte do processo que envolvia o pessoal com foro privilegiado foi para Brasília e também seguiu o seu ritmo diferente, que é normalmente um pouco mais lento, né, do que das instâncias ordinárias, por conta de todas as questões estruturais do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu acho engraçado é que às vezes eu vejo alguns críticos da Lava Jato, né, e apontam o dedo para Curitiba. Por que protegeu o fulano X? Por que protegeu o fulano Y? Não, ninguém protegeu ninguém. Nunca tivemos jurisdição sobre esses casos. Agora, o que apareceu, tudo que apareceu, nós remetemos para os juízos competentes. Aí tem que ver o que cada juízo competente fez. Mas o acordo, que acho que foi o maior acordo de colaboração em termos de dimensão e de resultados, que foi o acordo com a Odebrecht, e que envolveu a revelação de pagamento de subornos para políticos dos mais variados partidos do Brasil, e inclusive também gerou uma onda anticorrupção na América Latina em geral, foi esse acordo da Odebrecht. Isso só surgiu por quê? Porque foi em Curitiba que o processo contra os dirigentes da Odebrecht que pagaram esses subornos avançou. Não fosse isso, uma relação de causa e efeito, não teriam todas essas consequências. E se nós quiséssemos proteger alguém, tínhamos matado isso na origem. Né? Para que decretar prisão preventiva, ou processo, ou condenação Marcelo Odebrecht? Não precisava. Quer dizer, se nós quiséssemos obstruir a justiça, mas era o nosso dever prosseguir e atuar. Então, quando as pessoas vêm com esses argumentos, eu não sei se as pessoas acreditam nisso, eu acho que não. É uma questão mais política, imagino. Ou de defender, ou tem que falar alguma coisa, né, para poder... porque a mesma coisa que acontecia na época do PT. Né? Na época do PT também criticavam, mas com todo esse acordo da Odebrecht, isso afetou todos os partidos políticos, adversários, né, do Partido dos Trabalhadores, políticos do PSDB, né, políticos do PMDB, Eduardo Cunha preso, o Aécio Neves, que falam muito, não pôde mais concorrer ao Senado, foi concorrer para deputado, ainda conseguiu e tal, mas... E que tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar. Exatamente, a competência do Supremo. Então, assim, são coisas absurdas que falam e tentam desconstruir, né, a Lava Jato.
mas no fundo o que tentam desconstruir é o combate à corrupção. Isso que eu acho que nós não podemos deixar, nós temos que prosseguir, né? Nós tivemos todo esse esforço cívico contra a corrupção, milhões de brasileiros saíram às ruas, e nós não podemos deixar isso ficar para trás, né? É difícil recuperar isso depois. Exatamente. Só complementando o que o senhor disse, isso tudo que veio da delação da Odebrecht também veio em razão de a colaboração premiada ser daquele jeito, quer dizer, aberta a delação de vários esquemas criminosos, não restrita apenas aos fatos originalmente investigados. Isso fez com que a delação atingisse vários políticos de vários partidos, além de empresários. E isso o senhor, tanto quanto os procuradores da Lava Jato, defendem ao contrário de políticos cuja militância acaba atacando os senhores por querer proteger, eventualmente, algum político ou algum partido, de acordo com essa alegação, de acordo com essa narrativa. Agora, já que o senhor falou dessa tentativa de desconstruir o combate à corrupção, o senhor disse outro dia que a Lava Jato está sob ataques. A gente tem visto aí notícias de uma imersão da Procuradoria-Geral da República por meio da subprocuradora Lindora Araújo nas forças-tarefas, uma tentativa de obter dados sigilosos. Isso tem sido visto com apreensão. Deltan Dallagnol tem se posicionado contra essa interferência, mostrando que há ali autorizações judiciais, e ele fez até comparações em relação a bancos, que as pessoas também não têm acesso às contas. Ali dentro da estrutura do Ministério Público Federal também existem algumas autonomias em relação a questões específicas. O que o senhor considera ataques à Lava Jato nesse momento para ter usado essa expressão? Bem, esse combate à corrupção ele foi algo muito difícil, desgastante para os procuradores lá em Curitiba, desgastante para a Polícia Federal, desgastante para mim, pessoalmente. O pessoal fala que tive muitos ganhos assim de prestígio, mas os ataques, né, os danos colaterais também são muito grandes. Então, até hoje, ficam aí me ofendendo minha família, ofendendo até minha esposa, ofendendo amigos, tal, e criando um monte de fatos falsos em relação a esses temas. Para você conseguir avançar contra a corrupção, você precisa ter um apoio institucional. Nós avançamos bem porque entre 2014 e de certa forma, até 2018, embora, a meu ver, já houve um enfraquecimento antes de chegar ao fim de 2018. Nós avançamos porque nós tivemos apoio dos tribunais, nós tivemos apoio do Supremo Tribunal Federal, isso que gerou uma corrente virtuosa para que o combate à corrupção avançasse no Brasil. Não foi Curitiba, tão somente, né? Eu sempre destaco quando eu falo sobre isso, 3 decisões do Supremo Tribunal Federal que foram para mim fundamentais: a execução em segunda instância, quando admitiram, né? A restrição do foro privilegiado e a proibição de doações corporativas. Então gerou-se um ambiente no país favorável ao avanço anticorrupção. No próprio governo Temer, com problemas que eventualmente ali se tinha, aprovaram aquela lei das estatais, né, que melhorava os padrões de governança no âmbito das nossas estatais. Então, foi todo um clima positivo. E, principalmente, né, nós hoje talvez estejamos em falta em relação a isso. Até compreendo algum agente político que queira eventualmente se proteger, que tem ali ressalvas em relação a alguns pontos, mas é aquela hora que você tem que colocar os seus interesses especiais de lado e pensar de uma forma mais ampla, pensar grande, né? Vamos colocar dessa forma. E eu diria que a Procuradoria-Geral da República, né, não vou entrar aqui em detalhes, tal, mas ela deveria apoiar igualmente as forças-tarefas. Né? Não pode ser o papel dela atuar como eles não podem ter uma relação aí de inimizade, de animosidade. Né? Então, o que é melhor que seja feito, com todo respeito aí ao Procurador-Geral da República? Colocar a bola no chão, ver o que aconteceu, por que aconteceu essa crise de confiança, o que está acontecendo. Veja que os 3 procuradores que pediram demissão não foram de Curitiba.
Não foram do Rio de Janeiro, foram da equipe do Procurador-Geral, que discordaram do procedimento. Então, o pessoal fala, não, isso aí foi birra de Curitiba. Não. 3 procuradores pediram demissão em Brasília. Então, tem que se analisar o que está acontecendo e, para o bem do país, o Ministério Público tem que estar unido, em conjunto, para atuar contra a corrupção. Declarações públicas, né, de animosidade não ajudam esse clima. Eu imagino, né, parece que a temperatura diminuiu um pouco, espero que se possa prosseguir, e seria inimaginável para mim pensar que a Procuradoria-Geral da República tem a Lava Jato como uma inimiga. Né? E não é porque é uma instituição à parte, porque eles são procuradores trabalhando contra crimes de corrupção e tem todo um histórico meritório. Né? Não se justifica um sentimento de animosidade. Né? O procurador também, em geral, tem os seus méritos, tem uma posição pública relevante, foram feitos alguns processos recentemente importantes, né, de combate à corrupção, mas esses esforços têm que se somar e não gerar essa animosidade. Eu vejo esses processos contra o procurador lá, Deltan, no CNMP, para mim, vários ali são coisas extravagantes, né? Tentativa de O intimidação? procurador... Oi? São tentativas de intimidação? Para mim, eu tenho essa avaliação de que, claro, ninguém está acima da lei, a pessoa tem que ser punida quando comete algum equívoco, algum erro, pode ter ali alguns pecados veniais, né? Mas para procedimento disciplinar, essa história, por exemplo, do PowerPoint lá, eu sempre achei essa história ridícula. Por mais que se possa discordar da entrevista, do formato, ou não, aquele PowerPoint não foi bem feito e tal, mas para processo disciplinar, né, isso para mim, é um disparate, né, total. Espero que o CNP não caminhe para essa linha, né? E, claro, se pegar algum procurador cometendo fraude processual, cometendo um abuso de autoridade, segurando o processo para não denunciar, né, quando deve denunciar, prevaricando, tem que ser punido. Agora, não por questiúnculas aí. Exatamente. Agora, só resgatando aqui, caminhando já para o final da nossa entrevista, para falar do futuro, mas um último ponto. O senhor falou aí desses processos envolvendo Deltan Dallagnol no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, e quando o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, pediu a abertura ao Supremo Tribunal Federal do inquérito sobre a interferência na Polícia Federal, o senhor também teve uma reação de achar que aqueles potenciais crimes investigados que envolveriam denunciação caluniosa, por exemplo, que pudessem ser aplicados ao senhor, tudo isso também tinha um certo caráter intimidatório. O senhor permanece com essa visão? Talvez ali não tenha sido totalmente bem interpretado. Veja, eu falei a verdade. Quando eu saí, quando eu prestei depoimento, em toda ocasião que eu me falei sobre esses fatos, eu só realmente tenho uma reserva, já que houve um inquérito, em ficar reiterando toda essa história de novo. Né? Eu acho que eu já falei, tem o vídeo, tem mensagem, tem os fatos, acho que tudo isso fala por si. O presidente vai lá se defender, vai lá dar seu depoimento, né? Espero que ele fale a verdade, daí vai chegar para o procurador, para a polícia, para o STF, eles examinam aquilo lá e vão dizer se o presidente cometeu um crime ou não cometeu um crime, ou se aquilo está tudo bem mesmo, é assim mesmo. Né? Agora, eu sei o que eu fiz e eu falei a verdade. Aí, quando houve aquela solicitação de instauração, colocando a possibilidade, né, de eu ser responsabilizado criminalmente, o que eu disse foi assim, eu me senti intimidado. Não creio que fosse essa a intenção do procurador-geral, né? Mas, assim, não achei ali realmente a melhor forma de se colocar. E eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Né? Não me preocupo particularmente com eventuais... O senhor acha que o presidente deveria dar o depoimento presencialmente, né? Porque até como pela sua experiência de juiz, de que sabe que pessoas investigadas podem dar respostas genéricas, vagas, e aí vale a pena, no meio de uma resposta, interferir para
conseguir uma resposta mais específica, quer dizer, tudo isso tem uma importância, né, que o depoimento por escrito não permite. A dinâmica do depoimento oral é melhor, mas tem que deixar essa decisão ao ministro Celso de Mello, né? É um magistrado aí independente, tem um histórico, e qualquer decisão que ele for tomar tem que ser respeitada nesse aspecto, né? Se for por escrito ou se for oral, eu prefiro não entrar muito em detalhes nesse ponto específico. Não cabe a mim decidir, cabe às instituições. Certo. E para encerrar, ministro, a sua vida a partir de agora, o senhor já conseguiu reencaminhá-la em alguma direção? Eu sei que o senhor não está respondendo, tenho visto as suas entrevistas a respeito de uma potencial candidatura em 2022. O senhor chegou a citar na última entrevista ali o Luciano Huck, o Mandetta, o próprio governador de São Paulo, João Dória, pessoas ali em torno do centro, como um campo político pelo qual o senhor, mais à direita, centro-direita, como o senhor definiu, poderia tatear, pessoas que têm críticas tanto ao petismo quanto ao bolsonarismo. O senhor está como colunista agora, quer dizer, qual é a sua perspectiva aí para os próximos anos? Não, houve uma mudança completa da minha vida quando eu deixei a magistratura. E aí eu tinha a perspectiva de trabalhar como ministro, a ideia era ficar ali os 4 anos do governo e depois ir para a iniciativa privada. Se surgisse a oportunidade da vaga no Supremo, eu fosse escolhido, seria um outro cenário. Mas eu não tinha nenhuma ilusão, quando eu entrei no governo, de que o presidente iria necessariamente me escolher. Eu sempre sabia que essa era uma questão de momento. Não adianta nada o presidente me prometer X e as circunstâncias forem absolutamente diferentes no momento da vaga. Tanto que hoje eu estou fora do governo e, evidentemente, essa vaga não é uma perspectiva real, né? Então, eu vou ter que seguir o plano que eu pensava, que eu ia ficar no governo os 4 anos, depois ia para a iniciativa privada, vou antecipar esse momento. Essas discussões eleitorais são questões assim que, a meu ver, nem cabem no momento, né? No meio da pandemia, com todos os problemas da economia, 2 anos para 2022, ninguém tem ideia como é que vão estar as coisas lá. O que eu tenho reiterado, né, eu saí do governo, saí, não tem problema nenhum, tive minhas razões, espero que elas sejam respeitadas, mas eu não sou um torcedor contra o governo. Eu acho que o país precisa, né, de ações importantes do governo até 2022, eventualmente depois, se o presidente for reeleito, e todos nós desejamos, acima de tudo, o sucesso do país. Nessa perspectiva, todos torcemos também para que o governo acerte a mão. O presidente adotou uma postura mais moderada nas últimas semanas, isso eu acho que é bom para o país, para a estabilidade, para a construção de políticas públicas, porque o desafio é muito grande. Nós temos ouvido aí, nós temos primeiro a tragédia da perda de vidas humanas, né? Mais de 65 mil vítimas, e, por outro lado, nós vamos ter uma consequência econômica muito severa. Aí está havendo algumas avaliações distintas, a recuperação vai ser mais rápida, a recuperação vai ser mais lenta, mas ainda assim é um cenário de recuperação e que nós vamos ter consequências pesadas, né, na elevação, por exemplo, da dívida pública, o que gera consequências para o país, para lá adiante, perda de emprego, perda de renda, quebra de empresas. Então, os desafios de 2020 acho que são muito grandes e só podemos torcer pelo êxito do governo. Agora, é importante não abandonar aquelas pautas que também não são caras, como a agenda anticorrupção. Até porque um país mais íntegro é um país também com uma economia mais forte e com uma democracia mais confiável. Então, é por isso que eu, quando faz essas questões, perguntas, né, eleitorais, não foi o seu caso aqui, olha, isso é impossível, né, de se pensar nessas situações. No presente momento, eu vou para a iniciativa privada agora, né? Vou buscar uma reinserção. Estou escrevendo essa coluna na Cruzeiro, fazer propaganda aqui, inclusive, já foi mencionado. É uma oportunidade de falar e como juiz eu não podia falar muito, como ministro tinha algumas limitações, então agora isso fica um pouco mais tranquilo.
E tem outras oportunidades surgindo aí, acadêmicas, né? Eu sempre fui professor, mesmo quando era juiz, mesmo durante ministro. Então, eu encontro satisfação nas salas de aula. E pode ser que vá fazer outras coisas também. Eu acho que o segredo, você poder se reinventar, né, é algo também positivo na vida. Né? Mudar completamente a carreira e não sou daquelas pessoas que acham que tem o destino traçado. Certo. Só para encerrar mesmo, a última pergunta, ministro, que eu não queria encerrar essa entrevista sem falar a respeito disso. O senhor mesmo, no seu segundo artigo na Cruzoé, escreveu a seguinte frase: a política atual não parece ser a do debate das ideias, mas sim a do embate das facções. Até mesmo o combate à pandemia foi afetado pela polarização. Nesse embate de facções, muitas vezes a gente vê as pessoas que pareciam defender certos princípios e valores jogarem isso absolutamente fora para defender o seu grupo, seja o seu grupo social, seja o seu grupo político, seja a sua corrente ideológica, independentemente, quer dizer, incondicionalmente, a despeito de qualquer sujeira, de qualquer lambança que apareça. Aquilo que ela combatia em outros grupos, ela não combate naquele grupo, porque é o grupo dos amigos, etc. A mensagem que o senhor passou depois da saída do governo, quando o senhor anunciou, e obviamente nas entrevistas que deu depois, foi essa, de faça a coisa certa sempre, de que o senhor permaneceu fiel aos seus princípios, aos seus valores. Chegou o momento, o senhor falou praticamente isso aqui, eu me recuso a fazer, disso aqui eu não participo. O senhor se sente aliviado com isso e qual é a importância desse posicionamento, até na visão para o país, dos indivíduos terem essa postura para que o país melhore, essa defesa daquilo que eles realmente acreditam, independentemente das circunstâncias? Tem três coisas que nós temos que evitar, Felipe. Culto à personalidade. Né? Aqueles que cultuavam lá o presidente Lula e não reconheciam os erros por ele cometido, com todo respeito ao presidente Lula, camaradas. Aqueles que cultuam o presidente Bolsonaro, mas também não identificam os erros, estão absolutamente equivocados, estão recaindo no mesmo erro. Cultura de tribo é outro erro que nós devemos evitar. Nós, às vezes, temos um grupo, nós temos esse sentimento de pertinência ao grupo que acaba obscurecendo nosso juízo crítico e favorecendo aquela compreensão do política como amigo, que o adversário é o inimigo e que o amigo tudo, o inimigo nada. Isso não é compatível com nossos valores constitucionais e democráticos, e mesmo liberais. Eu vejo muita gente se auto-intitulando liberal com um espírito de intolerância e com posturas contrárias aí às liberdades em geral, e que envolvem esse convívio, essa tolerância, isso que foi construído das revoluções liberais lá já desde o século XVIII, principalmente na Europa, e depois se espalharam pelo mundo. E o terceiro ponto é essa polarização excessiva, como se nós tivéssemos extrema esquerda, extrema direita, e o que tem entre uma e outra, nada disso é válido, nada disso é razoável. Eu acho que extrema esquerda e extrema direita se parecem muito. Tanto o pessoal tem aquela discussão, às vezes a discussão de identificar o momento tal como de um jeito ou de outro. No fundo, você pega nuances, tanto da extrema esquerda como da extrema direita, em vários desses movimentos, e principalmente a questão do autoritarismo e da intolerância. Isso está nos dois, tanto da extrema esquerda como da extrema direita. Então, todos esses episódios que nós tivemos nos últimos tempos, talvez isso nos amadureça como democracia, e pelo menos eu tenho sentido. Então, o próprio presidente adotou uma linguagem mais moderada, vamos colocar assim, espero que isso permaneça, mas às vezes na sociedade uma compreensão de que talvez as coisas estejam mudando. Talvez nós possamos chegar, isso sim que eu acho importante, chegar em 2022 sem os extremos, ou com os extremos negligenciados, não mais tidos como opções políticas importantes.
né? Porque esses extremos acabam prejudicando muito a democracia que depende desse regime de tolerância. Eu acho que nessa linha, você ser fiel aos seus princípios, acima dos seus interesses pessoais, especiais, acima do culto à personalidade, acima do culto de tribo, a cultura de tribo, para mim isso é extremamente importante. Eu particularmente estou com a consciência tranquila, acho que dormindo até melhor do que quando eu dormia, quando estava com o ministro, porque havia alguns dramas de consciência, inclusive envolvendo a falta de coordenação geral do governo federal contra a pandemia. Claro que isso não era da minha pasta, mas veja, eu componho o governo. E aí eu via tudo aquilo, meu Deus, né? Como é que você... Será que em algum momento você não está sendo cúmplice por estar aqui, né, participando, dando, não apoio, porque dentro eu era uma voz crítica, mas se eu fosse naquela marcha ao Supremo, lá, que foi lá para reabrir a economia, não ia me sentir, né, se fosse forçado aí naquilo lá. Tudo bem, a gente sabe dos problemas econômicos, desemprego e tal, mas não, preservar a vida das pessoas também é fundamental e dá para se fazer distanciamento social com maior racionalidade para proteger as pessoas, tentar preservar ao máximo a economia. Enfim, então eu estou tranquilo, né? Fui fiel aos meus compromissos, aos meus princípios, adquiri um grande fã-clube de haters, né? Eu vejo Todos temos. É? Todos temos esse grande fã-clube de haters. Temos. Estarão certamente aqui embaixo do vídeo no YouTube dessa entrevista. Eu vejo que a minha esposa, né, até a minha esposa tá, minha esposa, primeiro, nunca atuou politicamente, nunca teve nenhum envolvimento nos processos da Lava Jato, mesmo agora depois como ministro, né? Enfim, acho umas coisas assim tão degradantes do ponto de vista moral. Eu lembro muito aquele episódio que houve do macartismo. Sim. No macartismo, ele perseguia lá quem não entendia que era comunista, e ficou famoso uma audiência pública que ele fez na comissão do Senado sobre assuntos anti-americanos, e confrontando uma testemunha, ele rompeu um compromisso que ele havia efetuado de não entrar em determinado assunto. E o advogado, né, da testemunha, ele redargue, né, o Joseph McCarthy, e ele fala: você não tem nenhum... Perdeu todo o senso de decência? E eu acho que essa frase cabe para muita gente hoje em dia, né, que se vale dessas ofensas em redes sociais. Eu acho que não é incompreensível, né? Fora o nosso espírito de tolerância, fomentar o ódio. E o governo tem que tomar cuidado com isso também. Isso é importante que se diga, que o governo não pode ser um fomentador de animosidade, de ódio, de grupos, de cultura de tribo. Espero que essa postura do presidente tenha vindo para ficar, de maior moderação, e com todo respeito aqui a ele, né? Fomentar o ódio não é nem cristão, na minha opinião. Eu tive o prazer de conversar com o ex-juiz da Operação Lava Jato em Curitiba, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, cuja esposa, aliás, está escrevendo um livro sobre o período em que o senhor esteve no governo. Só aqui um apanhado final, isso vai ser lançado como? É a perspectiva dela de ter um marido passando por todos esses ruídos, todas essas pressões? Bem, eu sou daqueles maridos que não controlam a esposa. Então, o que ela decidir fazer, né, ela faz. Ela é uma pessoa independente, tem uma carreira jurídica, inclusive. Deixa eu até aproveitar aqui, ela está lançando um livro sobre doenças raras. Vai ter uma live aqui às 19 horas, transmitida. Ela é uma advogada desse setor, trabalha com algumas ONGs há muito tempo, antes de eu entrar no governo, inclusive, isso não é uma questão política. E ela resolveu escrever também um livro sobre a experiência pessoal dela, quando eu era juiz, os apoios que ela ia. Ela foi realmente uma figura fundamental para me dar apoio em várias situações, seja lá como
juiz da Lava Jato, seja como ministro, né? Então ela resolveu contar essa história, e quem sou eu para dizer que ela não deve contar essa história, né? Tem que, ao contrário, sempre estimular. Só aproveitando então, já que me deu essa brecha, só fazer uma propaganda de outro livro, tá? Saiu um livro sobre a biografia do Giovanni Falcone, aqui no Brasil, traduzido para o português. O título é um pouco pesado, né? Morte a Vossa Excelência. É a tradução de um livro bom chamado Excellent Cadavers, do autor Alexander Steele. E eu acabei escrevendo o prefácio. Esse eu estou fazendo propaganda, né, sem nenhum ganho, tá? Inclusive. Mas é que é uma figura que me inspirou muito na carreira como juiz. É uma leitura que eu recomendo para todo profissional da área jurídica, e mesmo fora, porque realmente é uma luta inspiradora. Certo. Sérgio Moro, senhoras e senhores, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela disponibilidade. Colunista da Cruzoé, vocês encontram a coluna de Sérgio Moro lá em cruzoé.com.br. Tem a minha coluna de Diogo Mainardi, de Mário Sabino, de outros colunistas também, reportagens de bastidores independente, avaliando tudo aquilo que é importante para que o público saiba, tirando a obscuridade, trazendo transparência e luz, aqui é o que acontece no nosso país. Em breve estrearei meu programa ao vivo em O Antagonista, e depois dessa entrevista longa com o Sérgio Moro, quem sabe mais à frente, daqui a uns meses, a gente possa fazer entrevistas mais curtas sobre assuntos do dia, quando ele puder e tiver disponibilidade, nessa maratona que ele está dando aí também de entrevistas, e quem sabe mais adiante palestras também. O senhor parou de fazer palestra nesse momento? Eu tenho feito por videoconferência, né? Algumas coisas. Então, essa quarentena jurídica acaba daí me concedendo algum tempo para fazer isso, e esses instrumentos hoje à distância têm facilitado, né? A própria pandemia, né? A impossibilidade de aglomerações e tal, acaba atrapalhando também a palestra. Ministro, muitíssimo obrigado, boa noite, bom trabalho para o senhor. Obrigado, até mais, hein? Tchau.